Magnífico dia, amados irmãos. Magnífica quinta-feira, repleta de positividade da presença de Jesus, seu Espírito Santo nos consolando, renovando e capacitando a realizarmos o nosso melhor com a nossa vida, com o nosso pensamento, nossas palavras e principalmente as nossas ações. Estamos quase no final da semana, gente. Mais uma semana para a honra e glória do Senhor, repleta de bênçãos, de ótimos acontecimentos, de vitórias e tudo permitido pelo nosso Pai amado. Já começo aqui incentivando. Aqui já foram quase meio litro de água. Vamos beber vida, vamos transformar o nosso corpo, que é a nossa máquina, né? Precisamos cuidar muito bem dela se quisermos ir mais longe, vivermos bastante. Mente forte não habita em corpo fraco. Então não adianta a gente só abastecer o nosso emocional quando a nossa máquina, que é o nosso corpo, precisa também estar alinhado, precisa estar forte. Então a cada dia vamos nos abastecer de água e buscar fazer o melhor para nós. Se você dispõe de tempo, procure malhar, procure fazer exercícios, procure estar sempre em movimento. Uma caminhada diária já ajuda bastante o seu sistema cardiovascular, as circulações do corpo, enfim, sem contar que também é ótimo para a mente também. E na parte interna, os 2 litros de água são fundamentais para o bom funcionamento dos nossos órgãos e a hidratação. E para aquelas pessoas que estão se curando aí, em nome de Jesus, dessa doença, a dengue, mais um motivo para se hidratar. Eu sempre vou lembrar aqui desse desafio que a gente vem fazendo nesse último mês, que a água ela é fundamental, principalmente para você que está tomando medicamento para amenizar os sintomas da dengue. Tem gente perdendo a vida porque está esquecendo de beber água. Então, é maravilhoso, traz muitos benefícios, é fundamental, principalmente para você que está sobre medicamentos. Então se esforça aí, não precisa beber 2 litros de uma única vez, vai bebendo de 200 em 200 ml, devagarzinho aí de boa, e ao final do dia você vai conseguir tomar até mais de 2 litros de água. Sem mais delongas, vamos aqui continuar a nossa leitura desse livro maravilhoso, onde a gente vem acompanhando o nascimento e o desenvolvimento da vida de Jesus. Hoje, no capítulo 3 de Mateus, nós vamos entender como foi o batismo de Jesus, lá junto a João Batista, que carinhosamente eu costumo lembrar dele e me inspirar bastante, porque ele se autodenominava como a voz que clama no deserto, né? Enquanto todos iam numa direção, ele estava indo na outra. Enquanto muitos não acreditavam em salvação, em Jesus, enfim, ele estava ali pregando até que Jesus chegou. Então, eu incentivo muito, né? Me incentivo e incentivo a vocês a, na atualidade, nos dias de hoje, nós sermos como João, a voz que clama no deserto. Quando a gente sabe quem é, para onde a gente vai, não importa o que o lado A ou o lado B fale. O que importa é que, independente da situação, nós nunca nos desviemos daquilo que toca o nosso coração, aquilo que nos chama. Então vamos dar início à nossa leitura e ao final retirarmos maravilhosos e edificantes princípios para construirmos mais um dia sobre os princípios da Palavra de Deus. Mateus, capítulo 3. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, endireite as veredas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestres. Pessoas em Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão,
iam até ele. Quando confessavam seus pecados, eram batizados por ele no Jordão. No entanto, quando João viu muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: Raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que virá? Deem frutos, mostre arrependimento. Não pensem em dizer a vocês mesmos: temos Abraão como pai. Pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água, por causa do arrependimento. Mas depois de mim, vem aquele que é mais poderoso que eu, de quem não sou digno de levar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá na mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha como fogo que nunca se apaga. Então, Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Jesus respondeu: Deixe por enquanto, porque convém que façamos assim, para cumprir toda a justiça. Então, João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Amém. A leitura desse capítulo ela é bem curta. Bom dia, minha amada Rose. Paz, amor e muita luz no seu dia hoje. A leitura desse capítulo hoje ela é bem curta, mas ela traz princípios maravilhosos para a gente aplicar na nossa vida. Principalmente a humildade de João Batista, de avisar os saduceus e os fariseus que chegaram lá onde ele estava pregando para se arrependerem, né? E deixando claro quem eram eles para se dizerem pais de Abraão. E ainda os advertiu que Deus, daquelas pedras, poderia fazer nascer filhos de Abraão de fato. Então ele já estava ali pregando e disse mais que depois dele viria um que seria maior que ele não era digno nem de levar as sandálias. E quando Jesus chegou, o que ele disse? Eu preciso ser batizado por você e você vem a mim. E Jesus disse: Deixe por enquanto assim, para que sejam cumpridas as Escrituras. Maravilhoso. Vamos às lições, os princípios, para a gente guardar no nosso coração esse capítulo maravilhoso. Lições e princípios de Mateus, capítulo 3. O arrependimento é essencial para a preparação do caminho para o Senhor. Não tem como a gente acessar a Jesus, a plenitude que Ele nos traz, sem se arrepender, sem nos lavar daquilo que nos distancia dEle. Porque não tem como seguir a Deus, servir a Ele, levando uma vida de pecado. São duas coisas que não se misturam. Alguns brincam aqui no mundo e falam assim: fulano de tal agora é santo. E fazem brincadeira, e a própria pessoa acaba às vezes ficando um pouco bloqueada em se dedicar a Jesus, em se dedicar ao seu caminho, ao caminho escolhido, porque abre mão. Quando você faz a sua escolha, você deixa de usar e de fazer parte de um mundo que você sabe que não é de Deus. A própria palavra diz que no mundo jaz o maligno, que embora Deus tenha criado todas as coisas, Ele não está no mundo. Então,
O que o mundo oferece não é de Deus, né? Quando você faz a sua escolha de servir, de aceitar Jesus como seu único Salvador e dedicar a sua vida em oferta viva, estudando e vivendo pelos princípios da palavra dele, é uma escolha que você faz, né? E só assim, trilhando diariamente, se fortalecendo diariamente nele, é que nós compreendemos que não tem problema ser separado. Desculpem, nós não somos melhores que ninguém, nós fizemos uma escolha e precisamos ter postura diante da escolha que a gente fez. Tentações vão se levantar, pessoas que amamos vão tentar nos desvirtuar, mas Deus é maior. A confiança, o amor, a gratidão que a gente tem por Deus nos impede de nos deixarmos enfraquecer. Não estou dizendo que nunca você vai pecar, não estou dizendo que nunca você vai se enfraquecer, mas você nunca pode esquecer que Deus está ali, te capacitando, te segurando de fato. Você só precisa decidir. Eu não quero mais essa vida, eu quero viver para Jesus. E acabou. Segura na mão dele e vamos embora. Vamos lá. A verdadeira fé se evidencia através de uma vida transformada e de ações que refletem essa transformação. Quando a gente fala que a palavra transforma, né, o caminhar, a sua jornada, é exatamente isso. Você observa um novo convertido, né, uma pessoa que vivia para o mundo e decidiu abandonar o mundo para seguir a Cristo. Acompanha a jornada dessa pessoa, o esforço que ela faz. Não é aquele esforço sofrido, eu vou parar de fazer isso, eu não posso mais fazer aquilo. Mas durante a jornada, o Espírito Santo vai agindo na vida dessa pessoa e quando ela percebe, ela já não pratica mais nada do que fazia antes. A gente vê hoje na atualidade muitos casos, principalmente em presídios, onde pessoas cometem pecados, né? Assaltam, assassinam, enfim, realmente de fato pecam contra Deus, né? Contra o que diz as Escrituras, mas lá na prisão eles se arrependem, pedem perdão e mudam suas vidas. Eu não sei se você já ouviu falar daquele Guilherme de Pádua que assassinou a filha de uma escritora de novelas aí. Foi um caso que teve uma repercussão enorme. Foi muito falado durante muitos anos. Daniela Pérez, o nome da moça que esse rapaz assassinou. E ele foi preso. E ele cumpriu a sua sentença lá determinada pela Justiça dos Homens. E dentro da prisão ele se converteu. E hoje ele é pastor. Ou seja, existe de fato as pessoas que se arrependem, pedem perdão e mudam as suas vidas e com a sua experiência transformam a vida de outra pessoa. Quantas vidas esse assassino já não levou para Jesus? Como Saulo, que era Saulo enquanto assassino e perseguidor de pessoas que acreditavam em Cristo, que a gente estudou aqui no livro de Atos, se transformou em Paulo e começou a pregar. Então, assim fez a vida desse menino, esse Guilherme de Pádua, se eu não me engano, se não me falha a memória. Então, existe sim a transformação. Quando você dá um basta, quando você fala, não quero mais, Senhor, me ajuda, me guia, né? E o Espírito Santo, de fato, transforma a vida, a mente, o espiritual, o emocional, tudo, sabe? Então, se você se arrepende de coração e verdade, se você se dedica, não tem como não prosperar, mas a decisão tem que ser feita e respeitada. O perdão, o Senhor libera, mas mediante ao abandono, de fato, você morre para o mundo e nasce para Deus. Você se torna, de fato, nova criatura. Vamos lá, onde eu parei. O batismo de João prepara o caminho para o batismo mais profundo e transformador do Espírito Santo através de Jesus. O próprio João falava, né? Eu batizo com água, que é para a remissão dos pecados, mas vem
um maior que eu que batiza com o Espírito Santo, e a partir dali vem a transformação da sua vida. O batismo do João era o compromisso que a pessoa assume. Olha, a partir de hoje eu não pertenço mais ao mundo. Mas a transformação de vida, o acesso ao bom, perfeito e agradável do Senhor vem do batismo do Espírito Santo. E no decorrer da sua jornada, você começa a mudar, a se transformar e a acessar o melhor que Deus tem para você. A obediência de Jesus ao batismo demonstra seu compromisso em cumprir a vontade de Deus e se identificar com a humanidade. A partir do momento que Jesus passou pelo batismo, ficou ali confirmado que, de fato, ele era o Cristo, o Filho de Deus, que veio para cumprir as Escrituras, o que dizia no Velho Testamento, tudo que a gente já conheceu e acompanhou nesses últimos livros. A obediência, ela é o caminho, gente. Quando a gente tem a humildade de reconhecer que nada, mas absolutamente nada nessa vida, nós conseguimos realizar se não for da vontade do Pai. A gente tem que ter essa consciência que, independente da grandeza de vida que você tenha ou da pobreza, que a gente sabe que pobreza significa improdutividade, quando você tenha consciência de que da tua riqueza ou da tua pobreza é da permissão do Pai. Se você é uma pessoa improdutiva, pobre em todos os sentidos, doente, enfim, endemoniada, do jeito que você for, se apega a Jesus, porque só Ele tem o poder de te permitir, do nada, se tornar tudo. Essa consciência não pode nos abandonar em momento nenhum, independente da fase que a gente viva hoje. Se for uma fase maravilhosa, glória a Deus. Que com a minha fase maravilhosa eu agregue valor, eu leve a palavra e que mais e mais pessoas acessem o bom e o perfeito e agradável do Senhor. Se a fase for ruim, glória a Deus. Senhor, me ensina, que eu aprenda, que eu identifique, que eu cresça o seu favor, com a sua permissão. Que eu extraia o melhor do pior que eu estou vivendo hoje. Essa consciência te faz crescer, seja em qualquer etapa da tua vida, seja em qualquer idade, seja em qualquer situação. Porque para Deus não existe impossível. Aprendamos a cada dia a sempre enxergar pelos olhos da fé, pelos olhos espirituais e não apenas pelos olhos limitados dos homens. A aprovação divina confirma a identidade e a missão de Jesus como Filho de Deus e Salvador, o que nós falamos agora, Resumindo, o capítulo 3 do livro de Mateus destaca a preparação para a vinda de Jesus através do ministério de João Batista, enfatizando a necessidade de arrependimento, uma vida transformada e a humildade. O batismo de Jesus é um ato de obediência e identificação com a humanidade, recebendo confirmação e aprovação divina que confirma a sua identidade como Filho de Deus e Salvador prometido. Então, a partir desse batismo, começa o ministério de Jesus sobre a terra, nesse livro que a gente está estudando. Então, a cada dia que nós vamos ter mais e mais insights, mais e mais princípios, mais e mais códigos para a gente aplicar na nossa vida e continuar crescendo, continuar se transformando mediante a palavra e mediante ao propósito que Deus tem para nós. Cada um de nós temos um propósito, cada um de nós temos um dom, cada um de nós temos uma qualidade em qual podemos servir a Deus e ao nosso próximo. Independente da sua classe social, independente do seu nível de conhecimento, todos nós temos como agregar na vida do nosso próximo, seja com o seu serviço, seja com o seu conhecimento, seja com alguma ação, enfim, seja louvando. O que nós temos é que ter o interesse de estar sempre buscando o nosso melhor e estar sempre servindo
o nosso próximo de coração e verdade, porque na realidade a própria palavra diz que quando a gente faz o bem sem olhar a quem, quando a gente ajuda o próximo, nós estamos fazendo para Deus. E isso nos edifica, isso nos faz crescer, isso vai complementando a nossa jornada de fé rumo ao que a gente acredita. Então, quanto mais a gente se envolve em servir ao próximo, mais a gente está caminhando, seguindo os propósitos que Deus tem na nossa vida. Bom dia, Regina, seja muito bem-vinda, minha amada. As maiores lições que a gente tira do capítulo de hoje é a humildade e a obediência. Humildade para reconhecer que tudo podemos de fato porque Deus nos capacita. Então, independente se você está feliz ou se você está passando por um momento dificultoso, de sofrimento, de perda, é quando estamos fracos que de fato somos fortes, porque compreendemos o quanto dependemos de Deus. É Ele que nos capacita, é Ele que nos fortalece. E a nossa humildade nos permite ser grato todo o tempo. Como eu falei antes, tá feliz? A vida tá ótima? Glória a Deus. Que com a minha riqueza, que com a minha vida plena, eu possa servir mais e mais irmãos. Tá sofrendo? Tá com dor? Glória a Deus. Pai, me capacita. Que eu pegue essa negatividade, ressignifique e transforme em positividade e ajude não somente a mim, mas a todos à minha volta. Que eu cresça sob o seu favor, ou melhor, que eu diminua para que o Senhor cresça, porque quando você vencer, você vai ser mais grato ainda e vai mostrar que quando você era nada, Deus te transformou em tudo. Eu encerro assim o estudo de Mateus 13 e parto para as reflexões mediante a palavra sobre fraqueza espiritual, que foi o pedido de algumas amadas. Está ficando legal esse quadro da gente falar sobre assuntos que pessoas querem saber mais, né? Exemplo, por que o perdão faz tão bem? O que a Bíblia fala sobre o perdão? Como é que eu faço para ativar? O que a Bíblia fala sobre ativação? Então hoje a gente vai conhecer à luz da palavra o que a Bíblia fala sobre a fraqueza. Né? A gente já falou um pouquinho aqui, né? Já dei uma meio que introduzida no assunto, mas agora nós vamos entender com clareza. Vou ler um textozinho aqui que eu sempre trago, né, para nos prepararmos, e logo em seguida eu entro nos versículos da palavra. Todos temos fraquezas. A fraqueza mostra que precisamos de ajuda. Não conseguimos resolver tudo sozinhos. Precisamos de alguém mais forte. Deus tem a força que nós precisamos na fraqueza. Não há nada que Ele não pode fazer. Quando estamos fracos, aprendemos a depender de Deus, não de nós mesmos. Ele nos dá vitória na fraqueza para mostrar que toda a força vem dele. Agora vamos aos versículos maravilhosos e edificantes. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10, diz: Mas ele disse: Minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25, encontramos: Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força dos homens. Então, a gente traduz aqui em miúdo que Deus usa os loucos para envergonhar os sábios. E Deus usa os fracos
para envergonhar os fortes, porque não há nada impossível para Deus. Então, quando a gente, dentro da gente, a gente pega, a gente sente isso, sabe? Não tem como não louvar, não tem como não honrar, não tem como não agradecer com toda a força da alma, do coração, do espírito, a esse Deus tão maravilhoso. Lá no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 14 e 15, diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém como nós, que passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Lá em Romanos 8, 26, diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que isso nos diz? E às vezes nós não sabemos de fato como orar, nós temos um relacionamento, nós aprendemos durante a nossa jornada a termos um relacionamento com Deus. Porém, tem determinados acontecimentos na nossa vida que nós paramos, né? Nós não sabemos como orar, como pedir. E nesse momento, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, é uma oração do Espírito que nós não compreendemos, mas que Papai do Céu compreende. Em 1 Coríntios, capítulo 1, 26 a 29, diz: mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que é nada, para reduzir o nada que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Ou seja, nada é pela força do nosso braço, tudo é pelo favor do Senhor. E de fato, quando estamos fracos, estamos fortes porque reconhecemos a soberania de Deus. Em 2 Coríntios 11:30 diz: se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Ou seja, quando você se expõe, né, como diz a raiz da palavra propósito, a raiz da palavra propósito, quando a gente vai estudar, ela significa se expor, se mostrar. Muitos não compreendem isso e acabam fazendo o inverso, né? Escondendo quem é, guardando suas emoções, seus pensamentos, sua postura em si, né? E isso vai ao contrário da vontade de Deus na nossa vida. Quando a gente descobre o nosso propósito, como eu estou aqui me expondo para vocês, meus pensamentos, minhas ações, o meu conhecimento, as coisas que eu entendo. Então, é o que Deus faz, né? O propósito de cada um é se expor, se mostrar e servir com o que você tem melhor. E quando você está fraco, é quando Deus mostra: olha, para isso que eu quero você, é ali que você vai. Para quê? Para que a gente entenda que nada somos nós que fazemos, nós não podemos nada. Quem tudo pode é o Senhor. Anota o drive aí, é importante, isso é muito importante. O nosso propósito é a nossa exposição. Traduzindo em miúdos, você vê professores, hoje não, já faz um tempinho, tem professor para cada matéria, né? Então, vamos supor, o propósito único de cada professor, de cada mentor é o quê? Ensinar. Então, esse é o propósito dele, ele vai se expor, ele vai se mostrar, ele vai levar aquilo que ele sabe para agregar valor na vida do próximo. Dei o exemplo do professor, dei o meu exemplo aqui, e você tem que mergulhar dentro de ti para descobrir o teu propósito, para que com o teu propósito você possa se expor e servir ao teu próximo, ao maior número
irmãos que você puder. Glória a Deus. Vamos lá. Lá em 2 Crônicas 14, capítulo 14, versículo 11, diz assim: Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, o nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança e em teu nome viemos contra este imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus. Não deixe o homem prevalecer contra ti. Ou seja, essa é uma oração, né? É a oração onde Asa está clamando e mostrando sabedoria ao pedir, né? E obediência, humildade em reconhecer e também pedir para que Deus não deixe o homem prevalecer contra ele, ou seja, as iniquidades, né? O livro de Salmos, capítulo 72, verso 13 e 14 diz: Ele se compadece dos fracos e dos pobres e os salva da morte. Ele os resgata da opressão e da violência, pois os seus olhos, a vida deles é preciosa. Ou seja, a nossa vida, né, aos olhos do Senhor, ela é tão preciosa, né, que Ele mandou seu único filho, né, como sacrifício vivo. Jesus foi assassinado, morreu na cruz para nos salvar. Então, por amor a nós, né? E hoje nós temos que ter essa consciência. Quanto mais, isso para mim, isso mexe muito comigo. O sacrifício de Jesus, sabe? Eu lembro ele diariamente. Toda vez que algo se levanta, toda vez que algo acontece fora do contexto, né? Algo que queira me desviar do meu caminho, eu lembro logo do sacrifício. Não há amor maior, a não ser o de Deus, do próprio Deus Pai que nos enviou Jesus. Então, se Jesus fez aquilo tudo por amor e obediência ao Senhor, quem sou eu para me deixar cair por proposta de mundo, por tentação que queira me desvirtuar, me tirar do caminho desse amor, sabe? Então, eu acho que o maior drive mental que eu possa passar para você, independente da tua jornada no caminhar com Cristo, é esse. Quando uma tentação se levantar, quando algo quiser te tirar do seu alvo, do seu foco, lembre da crucificação. Mas não tem nada maior. Você não se permite cair. Quando tu sente dentro de você o tamanho do sacrifício que Jesus fez, não tem como você se deixar cair. Não tem como você se deixar desviar nem para a direita nem para a esquerda, é para frente e para o alto. É um drive que, sabe, parece que joga um balde de gelo em qualquer negatividade, sabe? Toda vez que algo acontecer que queira te desvirtuar, te entristecer, ou que queira principalmente te fazer lembrar e desejar ser o que você não é mais, lembre do sacrifício de Jesus. Isso é cortado imediatamente. Como a gente brinca aqui fora, né? Isso é mais rápido do que corte da faca tramontina. Não tem como. Maior que Deus realmente não há. Lá em Romanos, capítulo 5, versículo 6, diz assim: De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Pelos ímpios, pelos justos. Uma vez eu me revoltei aqui, eu não me lembro o que aconteceu, ou o que falaram para mim, que eu falei assim: mas tu acha mesmo que Jesus tinha obrigação de fazer o que fez? Tu acha mesmo que a gente merece? Como assim? Eu não conheço a pessoa, eu vou lá, vou me entregar, vou me bater, vou me cuspir, vou me assassinar por alguém que eu nem conheço. Então, sabe, todo o obrigado, toda a gratidão, todo o bom caminhar, eu acho que ainda vai ser pouco perto do que Jesus fez por nós. Seja você ímpio, seja você justo, sabe, acho que a palavra gratidão ou viver
para Ele ainda é pouco perto do que Ele fez por nós. E quanto mais consciência nós criarmos sobre esse assunto, mais justo, mais honestos, mais no caminho reto a gente vai ter o desejo de caminhar. Porque é sublime demais, sabe? É um amor realmente que é incompreensível. Não há amor maior. Então, todo o desejo que a gente tem é de fato, nos mínimos detalhes, nas pequenas ações ou nas maiores ações, honrar a Deus em todas as coisas. Lá no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 41, diz assim: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez, né? Eu sempre enfatizo aqui que o meu gatilho, quando algo se levanta querendo me desvirtuar, o meu gatilho é a crucificação. Quando eu lembro, não há nada que me desvirtue. Enfim, até hoje, né? Eu não posso falar do amanhã, que a Deus pertence. Amanhã eu posso cair, amanhã eu posso vir a pecar, mas imediatamente eu já estou ali, caindo de joelho e pedindo perdão. Mas o gatilho que me impede, até esse presente momento, falando com vocês, de não pecar, é lembrar do sacrifício de Jesus. Que te sirva, que também queime aí dentro do teu coração. Que qualquer coisa, porque de fato, né, muitos usam isso como desculpa. Eu pequei, desculpa porque a carne é fraca. Quando você fortifica o espírito, quando você se abastece da palavra, você vai compreendendo que não é bem assim. A carne é fraca funciona para aqueles que não conhecem a Deus. A carne é fraca para aqueles que estão sempre se alimentando de pecado. A carne, ela se alimenta do pecado. O espírito se alimenta da palavra de Deus. Então, quanto mais da palavra de Deus você se alimenta, mais forte você fica nele, porque você está conectado nele e ele te capacita diariamente em todos os momentos da sua vida, sejam momentos bons ou momentos não positivos. Tá? Lá em Romanos, capítulo 15, primeiro versículo, diz assim: nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Aqui ele já começa a entrar na parte da gente ter aquele dom, aquela prudência que Deus nos dá de identificar as frequências. Nem todo mundo é forte, nem todo mundo é desperto. Muitos precisam da nossa ajuda, muitos são fracos, fracos do emocional, fracos de espírito. Então, que nós, como despertos, devemos suportar sim. A gente vai sofrer muita ignorância, a gente vai ser muito mal interpretado, a gente vai levar muita pedrada, mas que tenhamos a prudência e discernimento de compreender a fase que aquele próximo está, a fraqueza e às vezes até o pedido de socorro que aquelas grosserias estão falando para você. Também em Romanos, mas no capítulo 14, no primeiro versículo, diz assim: aceite o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Ou seja, mais ou menos completando o que eu falei antes. Às vezes vai chegar alguém para você, vai falar uma coisa completamente sem nexo, ou vai brigar contigo por um motivo que não faz sentido. Então, nessa hora, a gente deve, pela nossa clareza, interceder, orar por aquela pessoa. Deixa ela falar. Deixa ela despejar o lixo dela. E quando ela cessar, você a serve, você a abraça. Enfim, o Espírito Santo te guia. Mas é importante termos o discernimento. Lá no livro do Atos dos Apóstolos, no livro que a gente terminou, concluiu na segunda-feira, diz assim: em tudo que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade é em dar do que receber. E realmente, de fato, quando você, assim, falando do meu campo, né? Eu sou uma pessoa que eu sou conselheira
Eu estou sempre ali trazendo para uma pessoa, sempre com intervenção profética. Há N casos, há pessoas que vêm com depressão, há pessoas que vêm por não estar vivendo um bom momento nos seus relacionamentos, há pessoas que não sabem como agir com seus filhos. Então, é maravilhoso quando você recebe um obrigado, quando você vê que o que você fala, quando você vê que o teu conhecimento transforma de fato mentalidade, abre mentes, mostra oportunidades que a pessoa estava cega pelo momento que estava vivendo. Então, Jesus tem toda a razão. É muito gratificante quando você se dá, quando você serve ao teu propósito. Não há, sabe, é muito satisfatório ver um irmão prosperando, né, tomando as rédeas da sua vida aqui, fazendo o que precisa ser feito e crescendo com isso, levando luz, sal, sabe? Homens que eram desacreditados pela própria família e hoje estão ali batalhando, conquistando respeito, fazendo felizes seus filhos. Gente, não sabe, é coisa do Senhor. A gente só tem que agradecer mesmo. Lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 12, diz assim: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Tem um versículo aqui também que diz, eu até pulei ele, eu vou voltar para falar que as partes que a gente menos valoriza são as que mais deveriam ser valorizadas, né? Falando da parte do corpo. Vocês vão entender. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 21 a 23, diz assim: o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos ser menos honrosos, tratamos com honra especial. E os membros em que em nós são indecorosos, são tratados como decoro especial. O que a gente pode traduzir aqui em miúdos? Os nossos pés, a gente costuma não valorizar muito, a gente cuida muito da face, né? A gente cuida muito da pele em si, né? A gente cuida das mãozinhas, né? Mas a gente não valoriza muito as partes que a gente pouco usa, né? Em contrapartida, a palavra está dizendo que um não vive sem o outro. E aqueles que a gente menos valoriza são os mais valiosos. A gente para e pensa, realmente, como é que eu vou caminhar perfeitamente sem meus pés? Ou pelo menos sem um deles? Eu já não vou caminhar perfeitamente. Então, a gente realmente tem que prestar atenção e nos cuidarmos. Eu procuro me cuidar de uma forma geral, né? Eu sempre, nos últimos anos, dei uma vacilada aí com o físico. Eu assumo. E antes tarde do que nunca, né? Tô até incentivando vocês, começando pela água. Já assumi meu compromisso aqui de continuar me exercitando, né? Por conta não de vaidade, embora nós temos que nos cuidar. Nosso Pai é lindo, ilimitado, maravilhoso. Nós, como imagem e semelhança, também temos que ser, mas principalmente sobre a saúde. Sem saúde, a gente não faz a nossa obra. Então, é muito importante que a gente esteja ali diariamente nos dedicando a cuidar da máquina para que a gente também possa servir mais e melhor. Como eu iniciei esse vídeo falando que mente forte não habita em corpo fraco, é do nosso interesse cuidarmos das três esferas, né? A espiritual, a emocional e a física. Também no livro de Hebreus, isso eu já li, capítulo 12, versículo 12 já li. Então, para finalizar, tá lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4. Encontramos o versículo que diz assim: exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes com todos. Frisando o que a gente já vem estudando desde o início, que a gente tenha o discernimento e a sabedoria dada pelo Senhor
de compreender que às vezes em situações nós vamos receber pedradas, insultos, palavras que não condiz com a realidade. E antes da gente agir pelo impulso para depois se arrepender, que a gente tenha o discernimento de deixar a pessoa desabafar, falar o que o seu coração está transbordando no momento e depois nós vamos agir mediante o aconselhamento do Espírito Santo. Eu dei um exemplo, já tem algum tempo, de uma fase que eu passei, uma situação que eu passei no hospital. Eu não vou entrar em detalhes por causa do avançar das horas, mas aonde eu pude, pela primeira vez, para mim foi tão forte, tão especial que eu nunca esqueci. Eu pude controlar a ira. Eu fui acusada de uma coisa que eu não fiz, de ter uma conduta que eu não tenho, sobre a minha filha, que abaixo dos céus, depois do meu esposo, é a pessoa que eu mais amo, né? Então, eu passei por uma situação que se eu não clamasse, se eu não, me segurasse ali no Senhor, eu teria perdido a minha razão, a minha postura, enfim. Então, naquele momento, eu pude comprovar que quando a gente está conectada com o Pai, não tem situação errada que Deus não possa assumir o controle, porque a gente pede, a gente clama e Ele nos ouve. Então, o discernimento é isso. É independente da situação que se apresente para você, você esteja ali, Senhor, me ajuda porque sozinho eu não vou. Senhor, me ajuda porque eu não consigo resolver isso aqui. Né? Essa é a sabedoria que Ele nos capacita a acessar diariamente e que estejamos disponíveis para sempre servir ao nosso próximo com o nosso propósito, com aquela sementinha que Papai do Céu todo dia semeia no nosso coração, que é do nosso agrado, é da nossa vontade, do nosso interesse. Transbordar essa semente para agregar valor, confiança, ser de fato luz e sal na terra, como a palavra nos incentiva e como eu carinhosamente desejo todo estudo ao finalzinho para vocês. Eu convido você para orar comigo, para a gente agradecer por esse capítulo, por esses ensinamentos, por esses drives que a gente vai guardar no coração e vai aplicar em todas as oportunidades que esse dia vai nos apresentar. Oremos. Pai amado, a Ti rendemos graça, porque Tu és bom e sempre nos ouve. Paizinho, obrigada por mais um dia na Tua presença, debaixo do Teu favor, Pai. Gratidão pelo Teu amor, pelo Teu perdão, pela Tua infinita misericórdia que se renova a cada manhã. Paizinho, obrigada pelo alimento. E a Tua palavra, ela entra, Pai, de forma agradável, de forma explosiva, de forma contagiante, que não tem como não transbordar. Que assim como aconteceu comigo, aconteça com todos os irmãozinhos amados que vão ouvir. Que eles sintam o desejo de pegarem suas Bíblias e meditarem e se banharem no maná, Pai. Se banharem, se alimentarem de fato, de coração e verdade. Que a Tua palavra entre com clareza, entre com providência, despertem o desejo dos irmãos amados de tirarem essa roupa mundana que não te pertence, que despertem o desejo de pessoas cada vez mais te acessarem o Teu bom, o Teu perfeito, o Teu agradável, Pai. Que a cada dia mais e mais irmãos descubram o seu propósito em Ti e se exponham, se mostrem, assumam a postura de filhos e filhas amadas que somos, Senhor. Te entregam nossos irmãozinhos que estão doentes do corpo, doentes do espírito, doentes emocionalmente, que as travas sejam tiradas de seus olhos, que suas mentes sejam destravadas e que elas assumam o controle sob a Tua permissão, Pai. Te entrego nossos irmãos do Sul, nossos irmãos de Israel e principalmente o nosso Brasil, Pai. Que nesse avivamento, a cada dia, famílias sejam restauradas, homens e mulheres assumam suas posturas de governantes da própria vida, da própria casa. E que a cada dia a Tua palavra, Pai, seja levada a mais e mais corações. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Que estudo maravilhoso foi o de hoje. Meu Deus.
Tô aqui com as bochechinhas queimando. Mas enfim, que Papai do Céu nos abençoe, nos direcione, que esse magnífico dia que está começando aqui para você também seja repleto da presença e do amor do Pai. Rose, beijinho, Papai do Céu abençoe seu dia. Sejamos todos luz e sal na terra. Beijo no coração de cada um e até o próximo estudo.